Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos iniciando hoje o estudo da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos. Ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. A igreja estava localizada numa cidade que era chamada de Tessalônica. Mas, na verdade, hoje ela não se chama Tessalônica, ela, em verdade, é conhecida como Salônica e fica acima da Grécia. Então, a Grécia está aqui para baixo e aqui para cima, Tessalônica. Tessalônica está exatamente aqui. Pois muito bem, esta cidade ela foi reedificada por um dos generais do grande conquistador Alexandre Magno. Este general se chamava Cassandro e ele quis homenagear a sua esposa, que se chamava Tessalônica. Isso aconteceu em mais ou menos 300 antes de Cristo. Em 167 antes de Cristo, os romanos tomam posse desta região toda e Tessalônica fica sendo a capital de uma das 4 áreas em que estava sendo dividida esta região. Em mais ou menos 140, 145, Tessalônica veio a ser a capital daquela região toda. Isso significa que a administração romana estava colocada nessa cidade. Essa cidade, portanto, era um importante centro de comunicação, de comércio, situada inclusive numa via romana que dava direto para Roma, que era a Via Egnata, chamada Via Egnata. Em 42, ela se torna uma cidade livre. Significa ser uma cidade livre? Significa que os seus habitantes tinham o seu próprio governo, eles tinham o status de cidadão romano. Ora, Paulo escreve para Tessalônica acompanhado dos seus auxiliadores, Silas e Timóteo. Nós temos ideia do que aconteceu lendo Atos. Mais ou menos nesta época, então, Paulo vai, aí pelas suas viagens, pela sua segunda viagem, diz Atos 17, ele chega até Tessalônica. Ora, eles vão acompanhado, ele vai, né? Paulo vai acompanhado de Silas e de Timóteo, ele vai a Troade, depois ele passa pela Macedônia. A Macedônia é toda essa região aqui. Eles vão visitar Filipos, Filipos fica aqui, né? Inclusive nós temos cartas de Paulo aos Filipenses. E antes dele chegar a Tessalônica, ele passa por Filipos. Isso é importante porque nós vamos ver que ele recebia auxílio financeiro dos filipenses. Só para que nós tenhamos uma ideia, então, Filipos fica aqui, Tessalônica fica aqui, Bereia fica bem pertinho daqui, ele vai fazer essa viagem também para Bereia, e se os amados observarem, Corinto fica aqui para baixo e Atenas fica aqui. Essa daqui é a Grécia. Paulo teve sucesso? Teve. Ele teve sucesso na pregação para os tessalonicenses. E isso, em verdade, começa a causar, despertar uma inveja, uma inimizade dos judeus. Depois que Paulo sai dali, depois de todos os acontecimentos que Atos 17 nos conta, ele vai para Bereia. Nós vimos
no mapa agora há pouco, que ficava bem próximo, ficava abaixo de Tessalônica, ficava bem próximo essa cidade de Bereia. E lá ele também teve alguns transtornos, porque a mensagem causava aqueles que não estavam corretos, aqueles que não estavam acertados, né? Ele causava transtornos. E depois ele vai para Atenas. Nós vimos no mapa agora há pouco, Atenas ficava bem para baixo. No local, ali em Bereia, fica Silas e Timóteo, enquanto Paulo vai para Atenas. Então, este é o contexto do que estava acontecendo quando Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses. A igreja de Tessalônica era composta não só de judeus, mas também de gentios. Então havia um número grande de pessoas, inclusive pessoas de destaque na comunidade. Nós já vimos que a cidade não era uma cidade qualquer, era uma cidade importante no Império Romano. A mensagem que Paulo levou aos Tessalonicenses foi uma mensagem sobre o Messias, Jesus Cristo, que era considerado o Messias. E ele proclamava então a soberania de Jesus Cristo. Isto causava um problema. Por que causava um problema? Porque o imperador romano também exigia um tratamento de soberania. Ele era chamado Senhor, ele era a figura mais importante e as pessoas tinham que adorá-lo. Ora, quando Paulo vem falar de um Messias, de um Senhor que também tem soberania, isso se opõe ao Império Romano, ao imperador romano. Em outras palavras, significa que as pessoas podiam pensar que Paulo estava negando a importância do imperador e queria substituir o imperador pela figura de Jesus. Portanto, a comunidade ficava sujeita a ataques das pessoas, tanto judeus que não concordavam com a nova mensagem a respeito de Jesus, quanto a dos romanos ou dos gentios que não concordavam com a ideia de uma substituição errada, de uma substituição do soberano imperador pela pessoa de Jesus. A carta foi escrita, então, por Paulo, e a própria carta diz que Silvano e Timóteo estavam junto a Paulo quando ele escreve. Aqui, a pessoa de Silvano o nome Silvano é uma forma alternativa de Silas. Se nós formos ler Atos, nós vamos ver que estes três missionários andavam meio que juntos. Tanto Paulo, quanto Silvano, quanto Timóteo, Silas, eles estavam sempre juntos. E aí, a igreja, como nós já vimos, consistindo de ex-pagãos, judeus, gentios que adoravam o Deus, né, Yahvé, na sinagoga, eles acabavam formando o corpo desta igreja. E, por óbvio, isso trazia algum incômodo para aqueles que não aceitavam a mensagem de Jesus. Então, houve uma campanha de calúnia contra os missionários. Isto está de acordo, o que Paulo está contando aqui na carta, está de acordo com o que nós lemos lá em Atos. Paulo veio a Tessalônica, como nós já vimos, passando por Filipos. E de Filipos ele recebia uma ajuda financeira. Essa ajuda provavelmente não era uma ajuda muito substancial. Por quê? Porque Paulo sempre trabalhou, ele sempre
teve atividade e o seu ganho era o sustento dele com as próprias mãos, né? Portanto, aqui nós vamos ver que Paulo tanto recebia alguma coisa de Filipos, quanto ele próprio trabalhava. Paulo deve ter ficado mais ou menos umas 3 semanas em Tessalônica. Não é um tempo muito grande, 3 semanas, menos de um mês, 20 e poucos dias. Não daria tempo de aprofundar as mensagens, aprofundar os estudos. Essa informação nos é dada em Atos e muito provavelmente é o tempo em que ele passou em missão oficial dentro da sinagoga, né? Mas é óbvio que, pelo que nós vemos da carta e pelo que se entende de tudo isso, tanto de Atos quanto da carta de Tessalonicenses, nós vamos ver que ele não deve ter ficado mesmo muito mais do que este tempo na cidade. Muito bem, ele estava agora enfrentando problemas e nós vamos ver que a carta nos apresenta alguns problemas. Eram dificuldades externas, eram dificuldades causadas por pessoas da comunidade, por judeus, por pagãos, enfim, os membros da igreja, aqueles que estavam junto, aqueles que formavam a igreja, enfrentavam problemas que tinham a ver com o próprio evangelho. Então, pode ter sido, aqui os autores, os estudiosos, eles nos dizem que pode ter sido o problema dos judaizantes. Quem eram os judaizantes? Os judaizantes eram os cristãos, na verdade, os judeus que se transformavam em cristãos, mas eles eram inicialmente judeus e que eles queriam que os novos convertidos tivessem todo aquele respeito aos mandamentos, às regras, à legislação, né? Por exemplo, circuncisão, por exemplo, algumas regras e leis mosaicas. Então, pode ter sido problema com os judaizantes, sim, os que queriam transformar os cristãos em judeus inicialmente. Pode ser os judeus não cristãos, os judeus, sim, pode ser. É o que nos fala, por exemplo, Atos 17. Pode ser um combate a ensinamentos incorretos, por exemplo, coisas que eles mal entendiam ou interpretavam mal em relação ao dia do Senhor e um desvio de comportamento. Poderia sim, nós vamos ver que na carta ele trata desses assuntos. Pode ser que ele estivesse falando de um comportamento de libertinagem, sim, pode ser, ou mesmo de preguiça associada à vinda de Jesus. Bom, pode ser, Jesus está vindo, por que eu vou trabalhar? Jesus está vindo, por que eu vou fazer todo esse trabalho, tudo isso? Não há necessidade, eu já estou salvo, Jesus está vindo, então é irrelevante, é desnecessário fazer tudo isso. E Paulo explicava que não é bem assim que funciona. Mas o que nós entendemos é que pode ser uma combinação de fatores. Então, pode ser tudo isso, um pouco de tudo isso que estava sendo enfrentado pela igreja de Tessalônica. Quando Paulo escreveu esta carta? Bom, nós não temos certeza, porque datação, cronologia, é muito complicado. Não é como hoje que nós mantemos registros e tudo muito certinho, tudo muito corretinho em relação a datas. Naquela época, não se faziam esse tipo de registros, não eram feitos. Então, nós sabemos que a carta foi escrita pouco tempo depois de Timóteo voltar de Tessalônica. E nós temos ideia, né, os estudiosos imaginam
que havia uma comoção lá em Roma e, portanto, mais ou menos a carta deve ter sido escrita por volta de 49 depois de Cristo, quando o imperador Cláudio ele expulsa os cristãos de Roma. Bom, a primeira carta, porque são duas cartas, nós vamos ver nesses vídeos as duas cartas. A primeira carta está dividida em 9 tópicos: a saudação, as ações de graças iniciais, o comportamento dos apóstolos em Tessalônica, e isso, mais a recepção da mensagem, né? Ela nos fecha aí o capítulo 1 e 2. As preocupações de Paulo, né, vão iniciar o finalzinho do capítulo 2 até o capítulo 3, o final do capítulo 3, a exortação ética e os ensinos a respeito de parousia vão fechar o capítulo 4 e dar início ao capítulo 5, onde Paulo trata das instruções para a igreja, os pedidos finais e a saudação final. Então, esta é a estrutura da primeira carta. Segunda carta, nós já vamos ver, quando terminarmos a primeira, nós já vemos a estrutura da segunda carta. Muito bem, a saudação, como nós já vimos, traz como subscritores, ou seja, os escritores, quem assinou a primeira carta aos Tessalonicenses, foi Paulo, Silvano e Timóteo. Nós já vimos também que Silvano é a forma latina, é a forma romana de se falar Silas. Silas é um nome que aparece em Atos. A forma aramaica, que é muito parecida com o hebraico, é Saul. Então, Saul ou Silas, em grego, ou Silvano, em latim. E o Timóteo, né? Eles eram associados de Paulo na fundação da igreja em Tessalônica. Quem recebeu a carta foram os membros da igreja em Tessalônica. Era o grupo local, era a igreja local de Tessalônica. Era o povo de Deus, o povo de Jesus, que estavam sediados em Tessalônica. E ele começa, então, a carta dando graças e fazendo saudação. E aqui nós vamos ver como é costume dos escritores antigos fazer jogo de palavras. É que na nossa língua, graça e saudação não tem muito a ver, não é muito parecido. Mas na língua grega tem sim uma semelhança. Caris e kairen, olha só como é parecido. Caris, graça. Kairen, saudação. Então ele saúda, kairen, e dá graças, caris. Então tem muito a ver esta palavra uma com a outra. Isto significa a generosidade de Deus à raça humana, a graça que Deus nos dá. É a generosidade de Deus para conosco, que não somos merecedores, que não somos dignos da sua misericórdia, mas mesmo assim nós recebemos. Amém, amados? Bons estudos.